Por que milagre da multiplicação? Porque multiplicação, irmãos, como eu escrevi ali, foi o primeiro milagre que Deus fez. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Fala para mim. Transformação. Transformou água em vinho, né? E eu falei de manhã que teve um irmão que chegou na igreja, o pastor pregou sobre isso, e depois ele estava na empresa no outro dia dizendo, o pastor pregou que Jesus transformou água em vinho. O cara disse, isso é balela, isso não existe. Ele assim, qual a dificuldade lá em casa? Ele transformou cachaça em leite para as crianças. Transformou cerveja em danoninho para os meus filhos. Transformou cocaína em churrasco lá em casa todo final de semana. Então, Jesus continua sendo o mesmo. Então, o primeiro milagre que Jesus realizou foi de transformação. Mas o primeiro milagre está lá em João capítulo 2, né? O milagre da transformação de água em vinho. E o primeiro milagre que o nosso Criador fez no Velho Testamento foi o milagre de multiplicação. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 22, onde a Bíblia diz que Deus de um homem fez um casal, fez duas pessoas. Então na criação Deus de um fez dois, e no casamento Deus de dois faz um. É mais ou menos isso. Então, milagre da multiplicação, irmãos, porque milagre, gente, é algo que não é uma estratégia. Multiplicação não é uma estratégia de crescimento da igreja, ou um treinamento. A gente multiplica a célula, a gente multiplica a quantidade de membros, porque a gente tem uma estratégia bem eficiente de treinamento. Não é nada disso, irmãos. Multiplicação exige milagres. Amém? Multiplicação exige milagres. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. E lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 13, lá o Moisés, que foi um dos maiores vultos do Velho Testamento, um dos homens que mais realizou milagres, através de Moisés, Deus realizou 10 milagres lá no Egito e 20 milagres lá no deserto. Moisés escreve o seguinte em Deuteronômio que às vezes é segunda lei no hebraico. Por quê? Porque o povo que havia escutado a primeira lei em Êxodo 20 morreu no deserto. Agora o povo que estava entrando na terra prometida, eles precisavam desenvolver uma mentalidade de milagres, de multiplicação, porque esse sempre foi o propósito de Deus. E por isso que antes do povo entrar na terra prometida, Deus usa Moisés para dizer ao povo que está ali, ó, Ele os amará, os abençoará e fará vocês se multiplicarem. Então multiplicação, diga comigo, multiplicação é fruto de bênção. Por isso que a gente não se cansa para multiplicar, porque é a bênção que se cansa correndo atrás da gente. Então diga, com multiplicação é fruto de bênção. E diga, bênção é fruto do amor de Deus. Amém? Pergunta para o irmão aí do lado, pegou a visão, irmão? Então, olha aqui para mim, quando você lê os evangelhos sinóticos, que são os 4 evangelhos, sinóticos porque eles se completam. Quando você lê o evangelho sinótico, você observa duas coisas muito interessantes, que só tem duas coisas que são repetidas nos quatro evangelhos. Uma é a crucificação. Por quê? Porque não tem coisa mais relevante que a nossa salvação. Amém? Quem está comigo aqui? Então diga para alguém do lado aí, olha lá para a gravata do pastor durante 45 minutos. Então, quando uma coisa se repete, irmão, quando uma coisa se redunda, é porque ela não é apenas importante, ela é relevante. Você está me entendendo? Essa aqui é para o cartaz do congresso agora. Receba! Então, os 4 evangelhos só falam de duas coisas. Uma, da crucificação, e a outra, da multiplicação. Multiplicação dos pães e peixes. Essas quatro passagens que falam da multiplicação dos peixes, que é o que eu vou estar ministrando, está lá em Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9 e João capítulo 6. Então é importante você, quando lê um assunto na Bíblia que fala em outros livros, você comparar, porque cada um tinha um estilo literário de escrita. Então é sobre isso que eu vou estar falando. Eu vou estar usando o evangelho de Marcos. Eu gosto muito da linguagem de Marcos, porque Marcos, ele apresenta Jesus como um servo. Mateus apresenta Jesus como um rei. João apresenta Jesus como Deus.
Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos e João escreve para a igreja. Então, é muito interessante quando a gente entende esses pormenores. Então, me acompanhe em Marcos capítulo 6, versículo de número 34. Diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Gente, vamos dissertar um pouquinho esse versículo aqui, para você entender o que é milagre da multiplicação. A palavra milagre é meirares no grego, que quer dizer causar surpresa. Então multiplicação não é algo eventual, não é algo coloquial. Multiplicação é algo transcendental, é algo poderoso e espiritual. Então, como que começa esse negócio? Vamos prestar atenção nos detalhes desse texto. A Bíblia começa usando aqui um advérbio demonstrativo de tempo. Começa usando quando. Quando? Então, milagre da multiplicação tem que ter data. Milagre da multiplicação tem que ter uma iniciativa, tem que ter um start, tem que ter um tempo para começar. Então, o milagre da multiplicação, ele está associado ao tempo. E se você se perder nesse time de Deus, nesse tempo de Deus, você vai perder talvez uma grande oportunidade de se multiplicar, de crescer, de viver um milagre. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então foi muito legal, porque quando eu e a Márcia casamos, a gente fez uma promessa. A gente diz, olha, a gente só vai fazer sexo depois que a gente ter o primeiro filho. Sim, irmão. E aí a gente foi para o monte, foi orar, e ela não engravidava. E aí a gente foi para a oração, foi para o jejum, e ela não engravidava. Sozinha, porque a gente só ia fazer sexo depois que ela engravidasse. E aí eu fui para a Bíblia, não, mas lá na Bíblia tem respaldo. A Maria não fez sexo e engravidou. Quem sabe essa mulher é uma imaculada, santa, e ela vai engravidar. E aí a gente descobriu que para haver uma multiplicação, para a gente deixar de ser 2 e se tornar 3, deixar de ser casal e se tornar família, precisava de uma semente. E é da palavra sêmen que vem a palavra semente. Então a gente precisou entender que nós precisamos ter um momento, ter um quando, para ter uma intimidade, para que ela pudesse então engravidar e gerar o seu filho. Então, Mateus capítulo 21, versículo 28, diz assim: tu, porém, meu filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo, Jesus está nos chamando pessoalmente, tu, porém, segunda pessoa do singular, né? Tu, porém. Então, multiplicação não depende do coletivo, irmão, depende do individual entender. E mesmo que você esteja dentro de um coletivo que não quer multiplicar, se você entender, você multiplica pessoalmente. Tu, meu filho, tu, porém, meu filho, vai trabalhar. Vai, fala de ação. Trabalho, fala de ação. E ele diz a data, quando? Hoje. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Então existe um quando. O milagre da multiplicação exige uma data. E Jesus continua dizendo, quando Jesus saiu do barco. Então o milagre da multiplicação inicia com mudança de ambientes limitantes. Jesus estava no barco, o barco era um veículo necessário, mas limitado, porque o barco só serve para... Não prego mais, vou embora. O barco serve para onde, meus lindos? Para a água. Mas o ministério de Jesus não era na água, era na terra. Porque a semente, o grão de trigo, precisava cair na terra e morrer e frutificar. Ele precisava derramar o sangue dele, não na água, mas na terra. Então, o barco, ao mesmo tempo que era um veículo necessário e útil, era limitado. E Jesus, então, para cumprir o milagre da multiplicação, ele precisou sair deste ambiente limitante. Quem está me entendendo aqui, diga eu.
E aí segue dizendo, Jesus então viu a grande multidão. E eu entendo com isso que o milagre da multiplicação exige visão. Fala para mim, visão. Irmão, até as empresas entenderam isso. Você vai numa empresa bem organizada, está lá na parede, visão, missão e valores. Eu palestrei sobre isso na faculdade aqui, na universidade, na Unesc, terça-feira, para uma empresa aqui da cidade. Visão, missão e valores. Toda igreja, para ela ser bem sucedida e viver esse milagre da multiplicação, tudo começa com visão, que foi a primeira coisa que a serpente alterou em Gênesis capítulo 3, mas foi a última coisa que Jesus realinhou em Apocalipse capítulo 3, veja, o primeiro livro, o último livro, o mesmo capítulo 3, visão. Então vamos lá, a Bíblia diz que Jesus viu a grande multidão. Então, queridos, Oséias capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz que farei aos profetas que multipliquem a visão. Toda igreja profética, ela tem uma visão multiplicadora. Toda pessoa, ou ela é profética, ou ela é patética. Ou ela é profética, ou ela é cética. Ela não acredita no que vai acontecer. E isso limita o que Deus quer fazer. Então, Deus aqui está dizendo que Deus daria visão multiplicadora para os profetas lá do Velho Testamento. E a Bíblia segue dizendo que Jesus, ele viu a grande multidão e teve compaixão dela. Diga comigo, compaixão. Quando você lê a mesma passagem de Marcos capítulo 6, lá em Mateus capítulo 14, no versículo 15, a Bíblia diz que Jesus, ele foi possuído de íntima compaixão. Veja que Mateus, ele dá mais aprofundamento, ele dá mais detalhe, porque a Bíblia diz que Jesus, ele não teve uma compaixão superficial e nem artificial, ele teve algo profundo, algo íntimo, algo que o possuiu. Amém? Mas muitas pessoas só usam compaixão quando alguém está no caixão. Tem gente, irmão, que sabe que o amigo está doente, que o parente está doente, não vai visitar. Aí quando morre, vai lá, fica horas e horas, era tão bom, nossa, está tão bonito no caixão, né? Parece até que está rindo. Oh, irmão, para com isso. Você tem que ter compaixão enquanto a pessoa está viva. A palavra compaixão na etimologia grega é sentir a dor do outro. Diga para alguém do lado, morto não sente dor. Então não espere alguém morrer para ter compaixão. Não espere a pessoa estar no caixão para ter compaixão. Seja uma pessoa interessada nas necessidades alheias e comece a ter compaixão. Se você não tem como ser líder de célula sem compaixão, não tem como ser pastor sem compaixão, não tem como ser um bom gerente de uma empresa se não for humano e não ter compaixão. Então a Bíblia segue dizendo que ele teve compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor. Diga comigo, pastor. A palavra pastor, irmãos, vem da palavra pasto. Então o que me torna pastor não é um título, o que me torna pastor não é uma faculdade teológica, o que me torna pastor não é eu pedir para alguém derramar um azeite na minha cabeça e me dar o título de pastor. O que me torna pastor é eu começar a ter pasto para alimentar as pessoas. Então a Bíblia diz que Jesus, ele sentiu compaixão, porque eram pessoas que não estavam sendo lideradas, eram pessoas que não estavam sendo supervisionadas, eram pessoas que não estavam sendo cuidadas. Então a Bíblia diz que Jesus, ele sentiu compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Multiplicação de ovelhas só é funcional primeiro com a multiplicação de pastores, ou seja, com a multiplicação de líderes. Não adianta eu orar para Deus encher esta casa se eu não ter muitos pastores para me ajudarem a cuidar dessas ovelhas. Porque se um homem tivesse capacidade para cuidar de 600 pessoas, que é a quantidade de membresia da igreja, irmãos, Jesus teria tido 600 discípulos, mas ele só tinha 12. Porque aí você consegue dar atenção e tempo de qualidade para essas pessoas. Zacarias no capítulo 13, versículo 7 está escrito: fere o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Por isso que a minha maior preocupação não é com a célula, é com o líder da célula. A nossa maior preocupação é cuidar do coração do líder da célula, porque Satanás já sabe que a partir do momento que ele ferir o pastor, a partir do momento que ele ferir o coração de um líder, quantas pessoas nós recebemos aqui que foram feridas
em lideranças de células que eram lideranças abusivas, coercivas, cobradoras, competidoras. E aí elas vêm machucado, porque a preocupação da igreja estava mais preocupada na multiplicação de ovelhas do que na multiplicação de pastores. Então a nossa igreja começou a se tornar mais leve para eu liderar, e mais organizada e orgânica, quando eu comecei a dar treinamento para pessoas. Então eu treino pastores, eu desenvolvo pastores, e esses pastores me ajudam a cuidar dessas ovelhas. Jesus nunca disse que ele era senhor de servos e nem rei de súditos. Ele disse: eu sou, lá em Apocalipse 19, senhor de senhores e rei de reis. Ele estava dizendo: eu quero ser líder de líderes, porque só um líder entende o coração de outro líder, porque só um pastor entende o coração de um outro pastor, só um pai entende o coração de outro pai. Amém? João capítulo 21, versículo 17. Quando Pedro pisa na bola e se enrola, teve aquele surto psicótico, achou que ia morrer, e começou a negar Jesus, e fez isso por 3 vezes. Mas é engraçado que dos 4 evangelhos, só João narra essa passagem. João capítulo 21, versículo 17, a Bíblia diz que Jesus disse para Simão pela 3ª vez: Simão, você me ama? Pela 3ª vez. E esse texto diz que Simão, ele ficou muito triste por Jesus ter perguntado 3ª vez. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu és onisciente, tu és onipotente, tu és onipresente, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Parafraseando agora, Jesus disse assim: então me prova que você me ama. E o Pedro disse: Senhor, eu já dei prova, eu peguei a espada, eu enfrentei os sacerdotes. Não, Jesus disse: não é desse jeito que você vai me provar que você me ama. Me prova, Pedro, que você me ama. E o Pedro respondeu: o que o senhor quer que eu faça? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas, cuide de pessoas, cuide de gente. Não interessa o quanto gente já te ofenderam, já te machucaram, já azedaram seu coração, fez parte da construção do caráter seu. Era uma das disciplinas da minha faculdade de treinamento para você se tornar o homem que você se tornou, a pessoa que você se tornou. Agora, se você quer realmente demonstrar que você me ama, cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. É engraçado que os discípulos estavam achando que Jesus ia disciplinar o Pedro, porque quando Maria foi no sepulcro, Jesus apareceu para ela e disse: olha, fala para os meus discípulos que eu ressuscitei. Eles não acreditaram. Fala para eles que eu ressuscitei, principalmente para o Pedro. Eu acho que a Maria chegou lá e disse: nego, está espego. Por isso que quando Pedro viu Jesus de longe, lá no meio do barco, ele se jogou na água e foi a nado. Disse: para me puxar a orelha, não vai ser na frente dos outros. Todo mundo achando que Pedro seria excluído. Jesus consagra o Pedro a pastor. Porque o diabo julga você por aquilo que você está hoje. Jesus julga você por aquilo que ele sabe que você será amanhã, depois daquilo que ele vai fazer na sua vida. Diga comigo: milagre da multiplicação. Então a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar muitas coisas. Então multiplicação sem ensino constrói clientes. E nós pastores, às vezes a gente morde essa isca, atraindo clientes para a igreja. Nós apresentamos um produto, apresentamos a noite da vitória, a noite da bênção, a noite do milagre, e aí vem os clientes e pagam e exigem. Mas você não pode contrariar cliente, porque o cliente sempre tem razão. Você não pode confrontar cliente. Só que Jesus não mandou a gente construir admiradores e clientes. Jesus mandou a gente edificar adoradores e trabalhadores e discípulos. Foi isso que ele falou em Mateus 28 e 19. Ide por todas as nações e fazei clientes. O quê? O que é um discípulo? É um aprendiz, é um estudante, é alguém que é ensinável, é alguém que não é arrogante, que não arroga, que é o detentor de todo conhecimento, querido. Irmão, duvide de gente que tem resposta para tudo. Duvide de pessoas que querem entender de tudo. Amém?
Irmão, você pode dar aquela liberdade que você deu de manhã. Eu pedi para ele vir no culto de noite, que eu estava pregando, estava ali vibrando, glória a Deus, é isso aí, pastor. Irmão, eu cresci de manhã, eu fiquei gigantão. Eu cresci uns 20 centímetros de altura de manhã. É isso aí. Isso contagia, irmão, isso é bom. Versículo de número 35 diz assim: ao entardecer, os seus discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Quando você lê isso em Mateus capítulo 14, versículo 15, os discípulos disseram para Jesus: esse lugar é deserto e o dia já está avançado. Então estas são as duas maiores desculpas para o milagre da multiplicação. Primeiro, o lugar, e segundo, o tempo. Ah, pastor, aqui em Araranguá, eu não sei não se a gente... Esse dia eu estava mostrando aqui um slide de uma conferência que eu fui, do pastor Sérgio Runing, de Lima, Peru. Uma igreja que comprou o estádio nacional. Eles reúnem todo domingo à noite 60 mil crentes. Aí teve alguém que disse: ah, pastor, mas lá é Lima, lá não é Araranguá. É verdade, irmão, Araranguá é Araranguá. É bem verdade que Araranguá nunca teve uma igreja com mais de 1000 membros. Sabe por quê? Porque nós pastores somos competidores. A gente chama os pastores da cidade para um café, vem meia dúzia. A gente chama os pastores da cidade para uma reunião de oração, que a gente tem toda quinta, vem meia dúzia. Porque cada um defendendo o seu rebanhozinho, cada um defendendo a sua denominação. Então, eles disseram: o lugar é deserto. Ali está dizendo: o lugar é o quê? Isolado. Então, queridão, as duas desculpas mais frequentes contra o milagre da multiplicação são o lugar e o tempo. Vamos falar de lugar. Deus não respeita lugar, porque Deus não é termômetro, Deus é termostato. E é Ele quem determina a temperatura do ambiente, é Ele que determina a frequência de um ambiente. Então, se a gente não atrapalhar, Deus pode ser Deus na nossa vida e multiplicar em qualquer ambiente. Por isso a Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 17 o seguinte: aproximando-se porém o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. O povo se multiplicou, irmãos, no Egito. O nome Egito no hebraico é aquele que oprime. O povo se multiplicou num lugar de opressão. O povo se multiplicou num momento de escravidão. Porque Deus não respeita lugar. Não é o lugar que determina os meus resultados. Eu vou repetir: não é o lugar que determina os meus resultados. O que determina os meus resultados é a minha fé. Por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que Abraão creu no Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Querido, se Deus falou contigo, independente da tua real circunstância ou situação financeira, se Deus falou, já é. Se Deus falou, vai acontecer. Você só deve esperar chegar o tempo do cumprimento das promessas do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Então você vai: pastor, eu estou virado num deserto, pastor, minha vida está um deserto, minha situação financeira está pior, o meu emocional está abalado. A Bíblia diz que o filho de Abraão, irmão, o que você está gerando, querido? O Abraão se movia por promessa. O Abraão ouviu uma voz dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão disse: beleza, não precisa nem GPS, eu vou de olhinho fechado, segurando na sua mão. Aí o filho do Abraão, Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz que Isaac plantou no deserto de Berseba, e ele colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor era com ele. Você acredita que Deus está contigo? Você acredita que Deus não te abandonou? Então se prepare para você desenvolver e saborear um ano de multiplicação na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então eles disseram: olha, é deserto aqui, é isolado, e já está muito tarde. Ou seja, eu estou muito velho, pastor. Estou muito velho para ser líder de célula. Irmão, você vai anunciar que os velhinhos estão tudo aqui, ó. Talquinho pompom, blusinha com cheirinho de naftalina, aqui ó, arcadinho, cantando as músicas em inglês no ouvido, né?
Só como é que o velhinho canta em inglês, né? It's a Harry, vai-te embora, Harry. Ele mistura tudo, é um negócio assim, né? Aí a gente vai para o crente, está muito velho. Quem disse isso, irmão? Velha é a antiga serpente. E mesmo a serpente sendo antiga, as estratégias que ela usa, continua sendo nova. Amém? Então não tem a ver com lugar, e não tem a ver com o tempo. Porque Deus, o tempo de Deus não é cronos, Deus não se move no cronômetro. O tempo de Deus é kairos, porque Ele é eterno. É por isso que João capítulo 4, versículo 35, Jesus disse para os discípulos: vocês não falam que faltam 4 meses até que venha a colheita? Ele disse: levantai os vossos olhos. Ou seja, tire os olhos do seu umbiguinho, tire os olhos da sua limitação, tire os olhos da sua falta de recurso, tire os olhos da sua falta de capacidade. Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a colheita. Pastor, por que Jesus falou isso para os discípulos? Porque ele tinha acabado de ganhar para Jesus a mulher samaritana, que com 5 minutos de conversão, foi na cidade, e trouxe a cidade inteira até Jesus, até a célula que estava ali do lado do poço de Jacó. Agora 12 discípulos tinham ido na mesma cidade para comprar pão. Irmão, 12 homens para comprar pão para um café. Tem crente que vive só para a barriga, irmão. Vive só para o estômago. Comer é bom demais. Mas os discípulos foram lá, trouxeram 12 sacos de pão, e ninguém para Jesus. E aquela mulher ainda chegou lá com uma mensagem assim. Imagina, uma mulher que já tinha tido 6 maridos. Gente, eu conheci um homem. Certo? Eles disseram: mais um. Agora já pode parar de jogar campeonato de futebol de salão e entrar no suíço. Daí ela disse: só que esse homem, ele não me acusou, ele me contou tudo. E ele é o Cristo, ele é o Messias. Então não perca esse tempo, irmão. Em nome de Jesus. Versículo 36, meu Deus, ainda estou no 35, tenho que ir até o 43. Versículo 36 diz: mande, os discípulos dizendo: mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados e vizinhos a comprar algo para comer. Quando Lucas fala disso, no capítulo 9, versículo 15, dessa mesma passagem, a Bíblia diz que os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: despede a multidão. Então, queridos, os discípulos acharam mais fácil descartar a multidão do que ajudar Jesus a alimentar. Por isso que tem pastor que tem medo, tem numerofobia. Essa palavra eu inventei agora. Numerofóbico, pastor numerofóbico. Ele tem medo de gente, de crescimento. Sabe por quê que pastor tem medo de crescimento? Porque no meio do crescimento vem gente que é mais inteligente do que ele. Vem gente que é mais cheio do Espírito Santo do que ele. Vem gente que o povo começa a gostar mais do que dele. Então aí, é mais fácil descartar a multidão do que ajudar a alimentar, né, irmão? Dá menos despesa. Quando nós lemos Mateus capítulo 15, não foi o diabo e nem os demônios que disseram para aquela mulher cananeia calar a sua boca, que disseram para Jesus despedir aquela mulher. Foram os discípulos. Quando você olha Mateus capítulo 19, foram os discípulos que estavam impedindo as crianças de chegarem até Jesus, porque criança dá trabalho, gente. Criança incomoda, criança faz barulho, criança suja a casa, criança risca o sofá. Quando você lê Marcos capítulo 10, quando Bartimeu começou a clamar, os discípulos disseram: cala a boca, para de incomodar o mestre. Às vezes os discípulos fazem um desserviço, mas a oportunidade de você convidar pessoas para a célula e para a igreja está na dificuldade que algumas pessoas estão enfrentando. Pergunta para alguém do lado aí se você tem coragem. Pergunta se você acredita. Ninguém falou aqui, vou tentar aqui. Pergunta aí para alguém do lado: você acredita que existe uma pessoa que não tenha dificuldade? Eu vou te dar um exemplo da irmã Jadna. A irmã Jadna foi no médico, começou a se tratar com o médico. E a irmã Jadna, ela é meio doida, irmãos, assim, ela tem umas paradas meio proféticas, meio assustadoras, assim, né? Então, todo profeta é meio doido, né, irmão? Profeta é fora da casa, né? Pedro, quando ele chega perto de mim assim, ó,
Eu já fico preocupado, irmão. Quando ele vem mordendo, mastigando, eu já fico preocupado. Então, a Jada foi no médico e perguntou assim, aí voltou na segunda, perguntou assim: ô doutor, o senhor está bem? Estou achando o senhor meio doente. O médico olhou para ela e disse: não estou bem não, não estou legal, estou passando aí uns perrengues aí, não vou dar detalhes aqui porque está sendo filmado. Não estou muito bem não, eu não tenho nem dormido direito e tal. Dela assim: você precisa conhecer meu pastor. Ela disse: não sou muito de pastor, não, esse negócio de igreja não, mas o meu pastor é diferente. E ela começou a encher minha bola, irmão, e criar uma expectativa que depois fica difícil para a gente. Aí ele assim: como é que é o nome dele? Ela disse: é Jean. É um que era barbeiro? Ela disse: isso, na rua da favela, do UCA, 500 metros do traficante. Era ali, é esse aí, que tinha um risco de lesma aqui na mão quando era criança, né? É esse mesmo. Ele é pastor agora? Sim, ele é pastor. Então, eu cortei o cabelo com ele 10 anos. Você precisa conversar com ele. E aí quando ele veio conversar comigo, a mulher dele olhou para ele e disse assim: olha, não te esquece que tu é católico. Eu não sei o que ela ouviu falar, só sei que eu conversei com ele, com o doutor da Jadna. E ele veio aqui, conversou comigo num dia, foi para a minha célula, eu estava conversando com ele agora antes do culto. Aí ele me perguntou, mandou uma mensagem: você me ensina oratória? Eu digo: ensino, irmão. Primeiro eu vou aprender o que é isso, depois eu te ensino. Mas não falei, depois eu vou aprender, né, irmão? Fiz cara de coach. Não, deixa comigo, eu sou o maior oratório do mundo. Eu sou um oratório muito profundo. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, irmão, que você não pode perder oportunidades, que você tem que usar o problema das pessoas para apresentar o único que tem a real solução. Você tem que pegar os problemas, as dores das pessoas e apresentar o único remédio eficaz e é gratuito, que é a palavra de Deus. Só isso. Versículo 37, Jesus porém disse: providencie vocês mesmos alimento para eles. Quando você lê essa mesma passagem em João capítulo de número 6, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus só falou isso para eles, mas eles sabiam o que tinha que fazer. Então Jesus estava submetendo eles a testes, e é isso que Deus faz comigo e com você. Ele faz alguns testes, Ele começa a testar você em algumas áreas da sua vida, em algum momento da sua vida, para ver a sua resposta, para ver a sua atitude. E conforme a sua atitude, você vai subindo de altitude, você vai subindo de nível, você vai subindo de experiência. Então Deus começa desse jeito a testar você. Primeiro Ele me pediu sábado à tarde no salão, depois Ele me pediu para eu sair do salão e viver em tempo integral, depois Ele pediu a minha casa. Então Deus às vezes submete você a alguns testes. Você tem que ficar ligado, porque Jesus sabe o que vai fazer. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é: sempre que Jesus nos manda fazer algo, é para nos testar. E a segunda coisa é: sempre que Jesus nos manda fazer algo, será maior que os nossos recursos. Foi o que eles disseram ainda nesse mesmo versículo: nós vamos precisar de muito dinheiro para comprar comida para todo este povo. Quando você lê isso em João capítulo 6, versículo 7, eles escrevem até o valor: 200 denários ou 200 dinheiros não seriam suficientes para comprar pão para toda essa galera, Jesus. 200 denários eram 200 dias de trabalho de um hebreu, de um judeu. Já pensou 200 dias de trabalho para alimentar toda aquela multidão, quase 15 mil pessoas? Nós precisamos parar, irmãos, de racionalizar. Se você caminhar sempre na lógica, você não vai desfrutar o sobrenatural. Eu vou repetir: ter fé é você desenhar uma vaca na parede e tirar o leite pela fé. Ter fé é você andar assim, ó, de olhinho fechado, porque sabe que Deus vai criando o degrau enquanto você coloca o seu pé. Quando nós compramos o terreno aqui por 1.100.000, eu só ouvia falar de 1 milhão em Big Brother. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos recursos, tínhamos 30 mil reais no caixa só, de reserva. E quando nós compramos o terreno de 1 milhão, aliás, esse mês agora, que passou, nós chegamos na metade, já pagamos 550 mil, aplauda o Senhor. E o outro 550 mil já está reservado no seu bolso.
no nosso bolso. Então, nós precisamos parar de racionalizar, gente, porque a fé não caminha na plataforma da lógica e da razão. Nós precisamos de parar de dar a desculpa do dinheiro. Não tem dinheiro. Irmão, se você não tem dinheiro, se vista como se tivesse. Bota uns plaquê, para a turma pensar que é ouro, empurra no peito, irmão, diga é nóis. Aqui é ouro, aqui é ouro puro. Só que dia de chuva, irmão, úmido, esconde, porque senão enferruja. Você tem que ter cara de rico, irmão, para as pessoas poderem te emprestar dinheiro. Vai dar um monte de irmão orando, pedindo oração depois. Estou brincando, tá, gente? Versículo 38, quantos pães vocês têm? Perguntou, vão verificar? Então o milagre da multiplicação e a partir daquilo que temos. Diga comigo o milagre. Não, diga para alguém do lado assim, o milagre. Não, levanta o dedo de profeta e diga o milagre da multiplicação parte daquilo que você tem. Senão não é multiplicação, é criação. As pessoas preferem ter um Deus criador do que um Deus multiplicador, porque Deus cria a partir do nada. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou. A palavra criar ali é bara no hebraico, que quer dizer criar a partir do nada. Então quando o diabo disser para você que você não é nada, diga assim, foi a primeira vez que você, pai da mentira, falou a verdade. Eu não sou nada, mas eu sirvo um Deus que pega um nada e transforma em tudo. Eu sirvo um Deus que pega um nada, um Zé Ninguém, e transforma num homem de Deus. Aleluia! Então, é isso. As pessoas preferem um Deus criador, porque para ter um Deus criador não nos custa, porque Ele cria a partir. Agora um Deus multiplicador, irmãos, nós é que temos que liberar o produto para Ele multiplicar. Nós é quem temos que liberar. E é exatamente isso que o diabo quer que você faça, que você não libere aquilo que é seu. Sabe por quê? Para continuar no mesmo nível que está. Porque com Deus funciona assim. Aquilo que você subtrai, desaparece. E aquilo que você compartilha, Deus multiplica. Acredite nisso. Acredite nisso. Amém? Aí ele disse, eles voltaram e informaram, 5 pães e 2 peixes. Quando você lê João capítulo 6, versículo 9, a mesma passagem, João dá mais detalhes. Por quê? Porque o Marcos não era discípulo de Jesus. O Marcos não andou com Jesus. Ele se tornou discípulo depois de um processo de Barnabé na vida dele. Levou 12 anos esse processo. Agora o João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Então ele tinha mais intimidade com Jesus do que Marcos. E toda pessoa que tem mais intimidade tem mais revelação, irmão. Quem não tem intimidade com Jesus só prega informação, mas quem tem intimidade com Jesus prega revelação. E isso é diferente. E aí o João no capítulo 6 de versículo de número 9, ele dá detalhes, porque não foram apenas 5 pães e 2 peixes, como Marcos fala. Foram 5 pães de cevada. Diga comigo, cevada. Pastor, como é que era esse pão de cevada? A cevada era metade do valor do trigo. A cevada era o produto que os pobres usavam para fazer os seus pães. Era um pão sem qualidade, era um pão baratinho. E João diz que era 5 peixinhos. Esses peixinhos eram aqueles peixes que os pescadores pescavam e eles descartavam, porque não podia vendê-los, porque eram muito pequenininhos. Jogavam na areia e o menino ia lá e catava e levava para casa os peixinhos. Então foi esta matéria-prima que Jesus usou para fazer o milagre da multiplicação. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Talvez você diz que você não faz célula na sua casa, porque a sua casa é muito simples. Ah, pastor, eu só tenho um pãozinho de cevada. Eu não tenho esse pão de trigo que o senhor entrega no domingo à noite, não. Eu não sei esses versículos na cabeça. Eu sou muito limitado. É pãozinho de cevada que eu tenho. É só alguns peixinhos.
Tem gente que tem mania do diminutivo, né, irmão? Tudo é diminutivo. Eu estou orandinho para Deus me dar uma bencinha, um carrinho. Irmão, para com esse negócio. Uma vez eu fiquei pedindo um ninho para Deus e Deus me deu um ninho. Um ninho que entrava algumas pessoas, o ninho fazia com as perninhas assim, ó. 2 portas, sequinho, não tinha nem ar quente, nada. E quando eu fui reclamar, Deus disse, foi o que você pediu. E dava o mesmo trabalho você ter pedido um carro melhor. Então, querido, o milagre da multiplicação não tem a ver com o produto que você está oferecendo, tem a ver com a tua intencionalidade, tem a ver com a tua disponibilidade, tem a ver com você entregar aquilo que você tem, mesmo sendo pão de cevada, mesmo sendo peixinhos pequenos, tem a ver em você colocar nas mãos daquele que pode multiplicar e fazer o milagre na sua vida. Então reparta aquilo que você tem. Foi o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, 23. Eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Seja você, irmão, do seu jeito. Pastor, mas eu não gosto do meu jeito. Toca aqui, porque eu também não gosto do meu jeito. Eu queria pregar igual o Thiago Brunet. Eu não consigo nem fechar o casaco igual o Thiago Brunet. Thiago Brunet é todo... E eu queria pregar igual a ele, mas não consigo. Se você não consegue ser um pão de trigo, seja um pão de cevada bem quentinho. E entregue com amor e carinho nas mãos do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua empresa. Você vai ver o que Deus vai fazer no seu casamento. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua família. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua saúde. Porque você está servindo um Jesus que é expert em milagre de multiplicação. Zacarias 4:10 diz, não despreze os pequenos começos. Não despreze, ninguém começa grande. Nascer grande é anomalia, mas morrer anão é atrofia. Seja saudável, comece pequeno, nasça pequeno, mas morra grande. Morra com uma grande história. Morra com uma grande biografia de um homem de Deus, de alguém que confiou em Deus. Amém ou não amém? Versículo de número 39. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Versículo 40, assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Diga comigo, milagre da multiplicação acontece na organização e na unidade. Organizado. Igreja precisa ser orgânica. Igreja precisa ser vida. Igreja precisa deixar o Espírito Santo bagunçar o culto de vez em quando. Mas é o Espírito Santo, irmão. Não é uma igreja desorganizada e bagunçada, não. É uma igreja orgânica, porém organizada, que se move na organização e na organicidade. Então a multiplicação acontece quando há organização, mas quando há unidade. Sentaram juntinho, de 50, de 100, foi lindo demais. Então a matemática, ela responde por tudo, amém? Eu postei um Reels falando disso. A matemática responde. Sabe qual é o princípio que eu uso quando eu dou atendimento para casais? A matemática. Na matemática eles se entregam. A gente começa a perguntar, quantas vezes vocês saem juntos, só vocês dois, por mês? Na resposta, pronto. Já defino a saúde relacional do casal. Quer entender a saúde espiritual de um crente? Pergunta assim, quantas vezes na semana você se envolve com a agenda de Deus? Com as coisas de Deus? Se ele disser que vai para a academia todo dia, se ele disser que assiste os pregadores da internet, ou os palestrantes da internet todo dia, mas ele não tem vida pessoal com Deus, irmão, por aí você já define, isso é matemática. Amém ou não amém? Então vamos lá, versículo 41, Jesus tomou 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então o milagre da multiplicação exige mãos, olhos e boca. Mãos para tomar o pão, olhos para olhar para o céu, e boca para trazer alinhamento e servir as pessoas. Milagre da multiplicação exige, em primeiro lugar, as suas mãos, porque tem gente que quer servir a Deus só através da boca. Tem gente que acha que vem aqui no domingo à noite e canta umas 2 musiquinhas para Deus antes da mensagem, já está tudo certo. Ele só serve a Deus com a sua boca, mas não serve com a sua mão. Falou em dinheiro, irmão, o escorpião do Satanás ali no bolso, está ali esperando para...
Você precisa servir a Deus com a sua boca. Você precisa servir a Deus com a sua visão, com os seus olhos. Mas você precisa servir a Deus também com as suas mãos. Diga aleluia. Não, é aleluia. É quando a gente apanha e glorifica a Deus. Filipenses 2:4 está escrito: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Então, à medida que ia partindo os pães, o milagre da multiplicação vai acontecendo na medida em que você vai agindo. Eu vou repetir: o milagre da multiplicação vai acontecendo na medida que você vai agindo. Amém? Então não espere você estar perfeito para entregar o feito, porque feito é melhor que perfeito. Faça, é caminhando que você faz o caminho. Então a Bíblia diz que, e tomou, e enquanto, versículo de número 41, diz que, na medida em que iam partindo os pães, o milagre ia acontecendo. Amém, gente? Quando a gente comprou o terreno, vou repetir, nós não tínhamos 1.100.000 no banco. Mas na medida que a gente foi pagando, o dinheiro veio vindo. É na medida que você vai agindo, Deus vai interagindo. Diga para alguém do lado: Deus não age. Diga: Deus reage. Então, se você estiver do lado de um homem, o homem é meio, né, o homem tem um delayzinho, né? Diga assim: reage, homem. Você precisa reagir, porque Deus vai arrumando as coisas enquanto você vai fazendo. Você vai criando experiência enquanto você vai fazendo. Primeira mensagem que eu preguei em 18 minutos, dei 58 aleluia. De nervoso. Aleluia, irmão, que bom estar aqui, aleluia, nessa noite, aleluia, Deus é bom, aleluia. Sério, eu gravei numa fitinha, Fernando, gravei numa fita cassete. Cheguei em casa e disse: mas eu estou repetindo essa palavra, vou fazer um risquinho cada vez que falar essa palavra, 58 vezes. E o diabo disse: você não serve para ser pregador, você não tem cara de pregador, não tem voz de pregador, não tem conteúdo de pregador. Irmão, voz de pregador não tenho ainda, altura de pregador muito menos, agora conteúdo de pregador, meu chapa. Para eu entregar essa mensagenzinha basiquinha que eu estou entregando para você, foi mais de 20 horas de estudo, de aplicação, buscando a Deus, pedindo direção, porque eu não quero passar informação, eu quero promover transformação na sua mente. Josué capítulo 3, versículo 14 a 16 diz que quando o povo de Israel sai do Egito, e quando o povo passa pelo deserto, e eles estão para entrar na terra prometida, tinha um obstáculo, diga comigo: obstáculo. E esse obstáculo chamava Jordão. Diga: Jordão. O nome Jordão no hebraico quer dizer aquele que desce. Deus às vezes permite alguns obstáculos na sua vida para fazer você descer, irmão, para fazer você se humilhar e depender dele. Mas a Bíblia diz então que quando os sacerdotes colocaram o pé na água, a água do Jordão começou a se dividir e eles passaram em terra seca. Sabe por que muitos não vivem milagres? Porque estão primeiro o Jordão se abrir. Eu não sei nadar, não tenho colete salva-vida, eu não sou doido para entrar nessa água, não sei a profundidade. Sabe qual é o nome disso? Incredulidade. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. O diabo pode ter roubado a tua força, mas ele não consegue roubar a tua fé, porque cada vez que você senta para me ouvir no domingo à noite, essa fé é renovada, essa fé é restaurada, e é através dessa fé que você vai acessar todas as promessas de multiplicação para a sua vida. Aleluia! Então diga para alguém do lado: molhe esse pé na água. E a Bíblia diz então que ele entregava aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem ao povo. Diga comigo: o milagre da multiplicação exige interação dos discípulos. Deus não vai fazer sozinho. Ele poderia, mas não quer. Ele resolveu terceirizar comigo e com você. Ele resolveu fazer uma sociedade comigo e com você. Amém? Amém? Você consegue entender isto? Então a Bíblia diz que ele também dividiu os peixes para todos receber, para que todos recebessem uma porção.
O milagre da multiplicação não é para alguns. Amém? O milagre da multiplicação não é para alguns. Pegou a visão aqui? O milagre da multiplicação é para todos. Todos aqueles que querem, todos aqueles que acreditam, todos aqueles que estão disponíveis. O milagre da multiplicação não acontece na vida de quem é interessante, mas na vida de quem está interessado. Se interesse pelo milagre, se interesse em viver os melhores dias da sua vida, se interesse em acessar a maior prosperidade da sua vida, se interesse em ter as melhores e mais profundas experiências com Deus na sua vida, porque o milagre de Deus é para todos. Pastor, não está bom a igreja com essa quantidade? Claro que está. Se viesse agora à noite, o pessoal que veio domingo de manhã, ia faltar cadeira. Mas a minha visão não é muita gente, a minha visão é todo mundo, irmãos. Eu quero enfiar Aranguá todo dentro da mesma igreja. E essa mesma igreja não é o Ministério Teu Reino. Esta mesma igreja se subdivide em denominações. Então o meu projeto é ganhar 60 mil almas para Jesus. E Ele conta contigo. Você precisa interagir, de novo, sem ser redundante. Deus não age, Deus reage. Quando você age, Ele reage. 1 Timóteo 2:4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Como, pastor? Chegando ao conhecimento da verdade. Então você não é o dono da verdade, mas você é filho do dono da verdade. E você tem uma verdade aí na sua mão, você tem uma verdade aí no seu coração, você tem uma verdade que Deus colocou aí dentro. Ei, não deixe as pessoas lá de fora relativizar a verdade. As pessoas lá de fora têm o direito de fazer o que quiserem com a verdade. Eu fiquei muito indignado essa semana com aquela palhaçada das Olimpíadas, né? De banalizar a Santa Ceia. E muito crente junto comigo também ficou. Muitos pastores se posicionaram. Pastor, por que você não se posicionou na rede social? Estou me posicionando agora, vou fazer um corte depois desse pedaço. Mas o que indigna o coração de Deus não é o ímpio banalizando a Santa Ceia, é o crente tratando o culto de ceia como se fosse um lanchinho, que troca o culto de ceia. Tem crente que fica meses sem participar da ceia, aí fica feridinho. Por quê? Porque as Olimpíadas feriram uma pintura de um pintor famoso. Aquela pintura não reflete a Santa Ceia, irmãos. Aquela pintura não reflete a real Santa Ceia. Jesus disse: todo aquele que não come minha carne, que não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Então o que entristece o coração de Deus não é o ímpio sendo ímpio com as coisas de Deus, é o cristão sendo indiferente e imprudente com as coisas de Deus, não valorizando os cultos, não valorizando a igreja, não valorizando momentos na presença de Deus. Disse, falei e vou sair correndo, mas disse. Versículo 42 e 43, e eu já estou encerrando. Todos comeram à vontade. Os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Diga comigo: o milagre da multiplicação não é só abundante, é transbordante. João capítulo 10, versículo 10, Jesus ofereceu um milagre abundante. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus ofereceu um milagre transbordante. Ou seja, o que Deus vai fazer na sua vida não é só para você, irmãos, é para você abençoar muita gente. Então, se você tem sonho de ajudar pessoas, acredite, Deus vira teu sócio. Se você tem sonho de entrar e financiar os projetos de Deus, Deus assina embaixo o teu projeto. Agora deixa eu ler uma última referência que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, mas eu vou ler na versão NVT, preste muita atenção e aqui eu encerro e a banda sobe. Diz assim: deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, diga eu recebo, compactada, sacudida para caber mais, transbordante
e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Então você determina o nível do milagre da sua multiplicação. Você determina o nível do milagre da sua multiplicação. Você determina o nível daquilo que você vai acessar em Deus. Deus está interessado. Deus está interessado em fazer uma sociedade com você. Deus está interessado em assinar teus projetos. E isso só depende de você. Não depende da economia, não depende do partido que governa o país, e nem do presidente que governa o país. Não depende do presidente da Venezuela. Não depende de absolutamente nada. Só depende da sua fé no Deus que está aqui nessa noite para realizar um milagre. E Ele quer realizar este milagre através do seu peixinho, através do seu pãozinho de cevada, que ninguém dá valor, mas Ele dá. Amém? Fica em pé, dá um clima para nós. Pode cantar aquela música que eu gosto? Espera aí. Se você quer nesta noite, irmãos, receber o milagre da multiplicação, independente da área que você precisa, saia do seu lugar e venha aqui em cima, por favor, desse carpê. Esse carpê ungido, esse carpê veio lá de Israel, da loja do Israel ali do centro. Venha, saia do seu lugar. Eu quero orar por você, mas eu só vou orar por quem vir na frente, porque quem não vem na frente, porque não precisa, então tá tudo certo. Estou brincando, eu vou orar por todo mundo, mas venha na frente, faça um esforcinho. Feche seus olhinhos, bote a mão no seu peito. Respire fundo, bote a mão no seu peito, faça e comece a falar com Deus. Chora, que me visite e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Você pode cantar com os olhos fechados. Contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Cante. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Levante a sua mão, feche seus olhos e continue cantando. Continue adorando, continue falando com Deus. Continue colocando diante de Deus as suas necessidades. Continue, Ele está aqui, é o mesmo Jesus. Tão lindo é cada momento. Isso, cante, fale, ore, adore. Cante, ore, fale, adore. Que me visita e faz de mim o teu altar. Diga. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Diga pra Ele.